Seguindo, artigo 122, vamos fazer uma análise agora dos parágrafos 6º e 7º do artigo 122. São dois parágrafos que foram inseridos aí no artigo 122 pela Lei 13.968 de dezembro do ano passado, dezembro de 2019. O artigo 6º e o artigo 7º do Código Penal, artigo 122, trata de vítima vulnerável, ok? O legislador menciona lá como vulnerável o menor de 14, o enfermo ou deficiente mental sem discernimento e a pessoa que por qualquer causa não possa oferecer resistência. Veja que interessante. Quando a vítima fosse vulnerável, antes da 13.968, o agente respondia por homicídio consumado ou por homicídio tentado. Hoje, com os parágrafos 6º e 7º inseridos no 122, a situação é outra, totalmente diversa, totalmente diferente. Então vamos entender primeiro o que vem a ser vítima vulnerável, ou seja, vítima sem capacidade de resistência ou discernimento. O legislador do parágrafo 6º e parágrafo 7º do artigo 122 menciona três situações de vulnerabilidade. A primeira delas é quando a vítima for menor de 14 anos. Veja que na data do aniversário dela, ela já tem 14 anos, portanto não é mais vulnerável pela idade. Só é vulnerável pela idade se no momento da participação em suicídio ou automutilação, essa vítima tiver menos de 14 anos, ok? Então a vulnerabilidade se dá, nesse caso, pela idade. Independentemente se a pessoa tinha ou não tinha discernimento, o legislador entende que menor de 14 anos não o tem, ok? A outra forma de vulnerabilidade, ou a outras pessoas que entram na outra categoria de vulnerabilidade, é o enfermo ou deficiente mental. Só que ao contrário da idade, que nós acabamos de analisar, o menor de 14 anos, na enfermidade ou deficiência mental, para haver a vulnerabilidade, a pessoa precisa estar sem discernimento. Ou seja, se ela estiver enferma ou se ela for portadora de uma deficiência mental, entretanto, esta enfermidade ou essa deficiência mental não retirar-lhe o discernimento, o que é o discernimento? É a capacidade de entendimento, a consciência. Então, se a pessoa está enferma ou se ela é deficiente mental, mas ela tem consciência, ela não é vulnerável. Ela só será considerada vulnerável se, em decorrência da enfermidade, da deficiência mental, ela não tiver condições de entender. Portanto, se ela estiver sem discernimento. Aí sim, ela é considerada vulnerável. E a outra categoria é da pessoa que não é enferma, não é deficiente mental, não tem menos de 14 anos, mas por qualquer outra causa, que não essas que nós acabamos de mencionar, não possa oferecer resistência. Então, exemplo, a pessoa encontra-se em sono profundo porque foi colocado um sonífero na bebida dela, o famoso Boa Noite Cinderela. Nesta situação, ela não é menor de 14 anos, ela não é portadora de nenhuma enfermidade, ela não é portadora de nenhuma deficiência mental, mas por outra causa, colocada em sono profundo, ela não tem capacidade nenhuma de resistência. Uma outra hipótese é quando a pessoa encontra-se completamente embriagada e, em decorrência dessa completa embriaguez, ela também não tem capacidade de resistência. Ou quando a pessoa encontra-se hipnotizada ou sob anestésicos e assim sucessivamente, ok? São situações em que a pessoa não tem nenhuma deficiência mental, são situações em que a pessoa não encontra-se enferma, não é menor de 14 anos, mas não tem condições de oferecer resistência. Essas três categorias, no parágrafo 6º e no parágrafo 7º do Código Penal, artigo 122, o legislador as considera vulneráveis, portanto, sem capacidade de resistência ou de discernimento. Inserido aí pela Lei 13.968 de dezembro de 2019. Portanto, antes dessa lei, a pessoa nessas condições, quem instigava, induzia ou auxiliava ao suicídio
cometia o crime de homicídio consumado ou tentado. Hoje não. Hoje ele responde por homicídio se houve o induzimento, a instigação ou auxílio ao suicídio, portanto, se houve morte, ele responde por homicídio, artigo 122, parágrafo 7º, e responde por lesão corporal gravíssima, se houve lesão corporal gravíssima e não mais tentativa de homicídio como era antes da 13.968. Portanto, se houve lesão corporal gravíssima, ele responde por lesão corporal gravíssima, conforme determina o 122, parágrafo 6º, e não mais por tentativa de homicídio, ok? E se a vítima for vulnerável e da participação em suicídio resulta lesão corporal grave, lesão corporal leve ou não resulta lesão alguma, tá? Então veja, se resulta morte ou se resulta lesão corporal gravíssima, o parágrafo 6º e o parágrafo 7º soluciona a questão. E se a vítima for vulnerável, nas mesmas condições que nós acabamos de analisar, mas do evento, da ação do indivíduo, não resulta lesão gravíssima e não resulta morte. Resulta sim lesão de natureza grave, lesão leve ou nem lesão A, porque eu acabei de dizer no bloco anterior que agora o suicídio não exige mais a lesão ou a morte. Agora, mesmo sem existir lesão, ainda assim há o suicídio. Antes, a gente tinha que aguardar o laudo para verificar, houve lesão grave? Se houve lesão grave, haveria o crime. Houve a morte? Se houve a morte, há o crime. Fora essas condições, o fato era típico. Hoje não mais. Com a alteração agora em dezembro de 2019, se houve morte, há suicídio, se houve lesão corporal gravíssima, se houve lesão corporal grave, se houve lesão corporal leve ou se nem lesão resultou, ok? Então, a perguntinha aí é, e se a vítima for vulnerável e da participação em suicídio resultar lesão grave, lesão leve ou não resultar lesão alguma? Simples, tá? Agora nós saímos do parágrafo 6º, saímos do parágrafo 7º. Se resulta lesão corporal grave, tá? Portanto, se houve lesão corporal grave, responde pelo parágrafo 1º do artigo 122. Participação em suicídio, se houve lesão leve ou se não houve lesão, o crime é do artigo 122 caput. Então, lesão leve ou ausência de lesão, 122 caput. Lesão de natureza grave, 122 parágrafo 1º. Lesão corporal gravíssima ou morte, parágrafo 6º e parágrafo 7º, na hipótese de vítima vulnerável, ok? Então essa é a situação, é dessa maneira agora que a gente tem que manipular aí o artigo 122 e seus parágrafos para que a gente possa entender. É óbvio que dessa situação que nós estamos analisando, você já identifica de pronto uma incoerência imensa do legislador, né? Então veja, e é a observaçãozinha que eu fiz aí para vocês. O artigo 122, nós já dissemos no vídeo anterior, é o crime contra a vida. Tá? Ele está lá inserido no capítulo 1 do título 1 do Código Penal. E nós mencionamos também para vocês que o homicídio, o induzimento e instigação ao suicídio, o infanticídio e o aborto, seja o aborto praticado pela própria gestante, seja o aborto praticado por terceiro com o consentimento dela ou sem o consentimento dela, está inserido no capítulo 1. Todos os crimes dolosos contra a vida do capítulo 1 vão a júri popular. A competência para julgamento é do júri popular. Já mencionamos isso. Portanto, o 122 é um desses crimes que vai a júri popular. No caso de vítima vulnerável com lesão gravíssima, diz lá no artigo 122 que o crime não é de participação em suicídio, e sim o crime é do 129 do Código Penal, parágrafo 2º. E o artigo 129, parágrafo 2º, não está inserido dentro dos crimes contra a vida. Portanto, a lesão corporal de natureza gravíssima, ela não é julgada pelo tribunal do júri. Mas agora, com a alteração do artigo 122,
No caso de vítima vulnerável com lesão gravíssima, o crime determinado pelo legislador é do 129, parágrafo 2º do Código Penal, que é julgado pelo juiz singular e não pelo júri popular. Mas se a lesão for grave, se a lesão for leve, ou se não existir lesão, o caso vai a júri popular, uma vez que o agente vai responder pelo artigo 122 do Código Penal e não pelo 129. Veja como está a situação no atual momento. Tá? Se a lesão for gravíssima, ele vai responder pelo artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal e não pelo artigo 122. Portanto, o 129, parágrafo 2º é de competência do juiz singular. Já a lesão de natureza grave, leve ou se não existir lesão, o crime é do 122 e ele vai a júri. Como resolver essa situação? Como isso é tudo muito recente, tá? Vai ficar a critério, nós teremos que aguardar mais um pouco aí e verificar qual vai ser o posicionamento da jurisprudência quanto a esse assunto. Tá? Hoje nós ainda não conseguimos resolver, porque não há ainda nenhuma decisão quanto a essa situação. Se nós teremos uma lesão corporal gravíssima julgada também pelo tribunal do júri, ou se nessa situação vai ser julgado por juiz singular. Vamos aguardar aí o posicionamento da jurisprudência a respeito dessa incoerência, que é absurda, mas de alguma forma os nossos magistrados e os nossos tribunais superiores vão ter que dar uma solução a esse caso. Então, atentem-se também a essa situação, tá? Vão acompanhando aí essa situação e o posicionamento da jurisprudência a partir de agora, porque isso é tudo muito recente, a gente ainda não sabe como será analisado. Na doutrina, vocês já vão encontrar aí alguns posicionamentos divergentes quanto a esse assunto, mas vamos aguardar então como isso vai ficar definido futuramente. Avançando aí mais um pouquinho, então já falamos aí do parágrafo 6º e do parágrafo 7º, já mencionamos algumas situações do caput. Vamos analisar agora os núcleos do tipo: induzir, instigar e auxiliar, tá? Lá definido no 122 122 caput do Código Penal. O induzir, nós já até mencionamos isso em assuntos anteriores, o induzir é convencer a vítima à automutilação com a finalidade de matá-la ou convencer a vítima a eliminar a própria vida. Induzir significa convencer, ou seja, a ideia na vítima não pré-existia, é você que faz a ideia nascer. Então ela não tinha passado pela cabeça dela de forma alguma cometer o suicídio ou automutilar-se e você cria essa situação na mente da pessoa, você faz nascer essa ideia, tá? Essa é uma das situações. Então imagine aquele exemplo que eu acho que já até comentei com vocês em sala de aula: a pessoa chega para você e você, pretendendo vê-la morrer, ela diz para você o seguinte: estou devendo demais, já pensei em tudo, não sei como fazer para sair dessa situação. Então a ideia não pré-existe na mente daquela pessoa e você vira e fala assim: eu sei como resolver o teu problema, se mate, tá? Portanto, você está induzindo a vítima ao suicídio. No instigar é reforçar uma ideia que já pré-existe na vítima, portanto ela já tem essa ideia pré-constituída de eliminar a própria vida, só falta um empurrãozinho seu, só falta um reforçozinho seu. Então a pessoa chega lá e diz o seguinte: estou devendo pra caramba, não sei como resolver esse problema, já pensei em tudo, até em me matar. Você fala: tá aí a solução. A única saída para você realmente é se matar. Portanto, agora você está instigando e não mais induzindo. E o auxiliar é facilitar a execução sem praticá-la. Portanto, agora você vai auxiliar materialmente a automutilação ou o suicídio. Portanto, agora a pessoa vai lá e diz: estou devendo pra caramba, já pensei até em me matar, só não faço porque não tenho nem dinheiro para comprar o veneno. Você fala: pois não, isso é fácil de resolver. Você vai lá e dá o dinheiro, ou você dá o veneno, ou você dá a corda, e assim sucessivamente. Ou você dá a faca, e assim por diante. Induzir, instigar ou
auxiliar, ok? São os núcleos inseridos aí no 122 caput. Momentozinho da ação, tá? Isso é importante também, tá? Já analisamos aí os elementos objetivos do tipo, as ações nucleares do tipo, agora o momento da ação. Veja, no 122 do Código Penal, suicídio ou automutilação com o fim de morte, a ação precisa ser sempre anterior ao ato de suicidar-se ou ao ato de mutilar-se, de automutilar-se, ok? Sempre anterior. Se for posterior, o crime é de omissão de socorro e não mais de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio ou automutilação, tá? Exemplo aí para vocês entenderem melhor isso. Se a vítima, querendo eliminar a própria vida ou querendo se automutilar para a eliminação da vida, se a vítima corta os pulsos e depois dos pulsos cortados se arrepende e pede socorro, a sua ação é posterior ao ato de execução. Se ela é posterior ao ato de execução, se ela te pede socorro e você nega o socorro, você responde por omissão de socorro e não por induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Portanto, ato posterior à ação de suicidar-se não gera o crime do 122 do Código Penal. Ele precisa ser anterior ao ato de suicidar. Então, se a pessoa fala, olha, eu quero me matar, e você empresta a faca para que ela corte os pulsos, 122. Se ela, com a própria faca, corta os pulsos, se arrepende e depois dos pulsos cortados te pede socorro e você não atende, você responde por omissão de socorro e não por induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, ok? Como nós temos 3 ações nucleares no 122, a observaçãozinha e se a pessoa realiza 2 das ações ou se ela realiza até as 3 ações? Ela induz, ela instiga e ela auxilia materialmente. Ou ela só induz e auxilia materialmente, ou ela só instiga e auxilia materialmente. Pode haver o crime se ele realizar uma ação nuclear. E se ele realizar 2 ou 3, ele vai responder 2 ou 3 vezes pelo crime definido no artigo 122 do Código Penal? Lógico que não, nós analisamos isso lá na classificação dos crimes. Nós estamos diante de crime único, porque o artigo 122 é classificado como crime de ação múltipla ou tipo misto alternativo. É diferente de alguns tipos penais que nós vamos encontrar mais adiante, que é classificado como tipo misto cumulativo. No cumulativo, sim. Se no tipo penal descreve 2 ou 3 ações nucleares e o sujeito ativo realiza as 2 ou as 3 ações nucleares, ele vai responder pelo crime 2 ou 3 vezes, ou para cada conduta daquela, um crime ali definido. No caso do artigo 122, tanto faz realizar uma ação nuclear, como realizar 2, como realizar as 3, vai responder por um único crime. Ok? Os núcleos do tipo também induzir, instigar e auxiliar materialmente, eles indicam, sem dúvida nenhuma, ação. Portanto, dá a noção, aparenta que o crime definido no artigo 122 só pode ser praticado por ação. Portanto, movimento corpóreo, tá? Então, para induzir, para instigar ou para auxiliar, você precisa realizar um movimento corpóreo, você precisa fazer alguma coisa. Sem dúvida nenhuma, os 3 núcleos indicam sim ação. Mas o questionamento pode o suicídio, a participação em suicídio, ser praticada também por omissão? O entendimento é que sim, pode ser praticado também por omissão, quando o sujeito ativo tem o dever jurídico de impedir o resultado e não faz. Então, só é cabível a participação em suicídio ou automutilação na modalidade omissiva, quando o sujeito ativo tem o dever objetivo de evitar, de impedir o resultado e se omite, não faz.
crime comissivo por omissão ou conduta omissiva imprópria, que nós já analisamos lá na parte geral do Código Penal. Aí eu mencionei aí um exemplozinho para vocês entenderem essa situação, tá? Imagine vocês um diretor de presídio, ele tem o dever jurídico de proteger, de cuidar dos presos. Então o diretor do presídio não impede um dos presos a prática do suicídio ou da automutilação. Esse diretor vai responder pelo artigo 122 do Código Penal na modalidade omissiva, porque ele tinha o dever jurídico de impedir esse resultado, tá? Na modalidade auxiliar, então induzir, instigar e auxiliar, apesar de existir aí na doutrina, vocês vão encontrar isso sem dúvida nenhuma, uma corrente que é considerada minoritária, defendendo a impossibilidade de se praticar o crime de participação em suicídio e em automutilação por omissão. Prevalece na doutrina que também na modalidade auxiliar é cabível a prática do crime na modalidade omissiva, se houver o dever jurídico de impedir o resultado e a pessoa não impede. Então, no induzimento e na instigação, não há divergência na doutrina quanto à possibilidade por ação e por omissão. Já na modalidade auxiliar materialmente o suicídio ou a automutilação, a doutrina diverge. Uma corrente minoritária da doutrina diz que não é possível na omissão o crime, não é possível a participação em suicídio na modalidade omissiva no auxílio material. Enquanto uma outra corrente majoritária diz que é perfeitamente possível também na conduta de auxílio material. E aí um exemplo que na prática é difícil, né, mas teoricamente é cabível, portanto não se discute. Se teoricamente é cabível, ele pode ocorrer um dia, logo admite-se sim. Coloquei o exemplo para vocês do enfermeiro, que tem o dever jurídico de cuidar dos pacientes. Ele no quarto, ou levando para a sala de cirurgia, ou transferindo de um quarto para o outro, ou da recepção para o quarto, para a UTI e etc., para algum local. Então, ele está trabalhando o enfermeiro e ele verifica que o paciente está com uma faca ou está com um revólver e vai se matar ou vai se autolesionar. O que o enfermeiro teria que fazer? O dever jurídico dele é impedir que o paciente realize esse ato. Portanto, deveria retirar-lhe a faca ou retirar-lhe a arma. E o enfermeiro, ciente ou já previamente sabendo que essa é a pretensão da vítima, ele nada faz visando exatamente que ela venha a se matar ou se autolesionar. Portanto, é perfeitamente possível a prática do crime por omissão no dever jurídico de agir na modalidade auxiliar, ok? Inexistindo o dever jurídico de agir, tá? A pessoa que não tem o dever jurídico de agir, aí o fato é considerado atípico, ok? Então só há o crime na modalidade auxiliar se houver o dever jurídico de agir. E aí a pergunta é, não havendo o dever jurídico de agir, há o crime da mesma forma? Não, aí o fato é considerado atípico. Mencionei aí para vocês um exemplo. A mulher, tá, namorou o indivíduo aí durante 1 ano, 2 anos, aí um belo dia ela o avisa romper o relacionamento, ela não admitindo o rompimento desse relacionamento, ela avisa o ex-namorado, olha, se você não reatar o relacionamento comigo, eu vou me matar. E aí ele nada faz, ele não reata o relacionamento, ela vai lá e se mata. Ele tinha o dever jurídico de agir? Não. Ele responde por algum crime? De forma alguma, tá? Ele não é obrigado a reatar o relacionamento. Aí é o problema dela, ele não pode ser responsabilizado por isso, ok? Elemento subjetivo do artigo 122 do Código Penal, dolo direto, indireto, eventual e culpa. Vamos fazer uma análise rapidinha disso. Então, o elemento subjetivo do artigo 122 é o dolo. Tá? Pode ser tanto dolo direto como dolo eventual. Não esquecendo vocês que memorizem sempre dolo direto, dolo indireto
eventual. O dolo indireto pode ser eventual ou alternativo, tá? Então, o elemento subjetivo do artigo 122 é o dolo. O que significa isso? Não cabe participação em suicídio na modalidade culposa. Na modalidade culposa, o fato é atípico. Portanto, não há participação em suicídio por negligência, imprudência ou imperícia, tá? Só é cabível na modalidade dolosa. Portanto, o indivíduo, ao induzir, instigar e auxiliar, precisa ter o dolo de levá-lo à morte ou à automutilação para a morte, ok? Então, no dolo direto, a conduta deve ser voltada para a morte ou para a automutilação. E no dolo indireto eventual, também é possível quando o sujeito ativo não quer a morte, não quer a automutilação, mas assume o risco com a sua ação anterior dele vir a ocorrer. E aí mencionei um exemplozinho aí para vocês. A filha avisa o pai que caso ela venha a ser expulso de casa, ela irá se matar. Tá? Então, numa discussão entre o pai e a filha, o pai ameaça colocá-la para fora. Vou te colocar para fora. Ela vira e fala para o pai: se você me colocar para fora, eu não saio, eu me mato antes de sair. O pai, assumindo esse risco, ainda assim expulsa a filha e ela se mata. Nesse caso, o dolo do pai foi indireto na modalidade eventual. Ao a filha falar para o pai: se você me colocar para fora de casa, eu me mato, e o pai a colocou, ele vai responder pelo artigo 122 na modalidade auxiliar. Ele não induziu, ele não instigou, mas ao colocá-la para fora, o entendimento é que ele auxiliou materialmente à morte, ok? Então é perfeitamente cabível o dolo também na modalidade eventual e não só o dolo direto. Para a gente finalizar então, consumação e tentativa, e finalizamos esse videozinho para ele não ficar muito extenso. Então vamos lá rapidamente. Consumação, quando que ela ocorre? Ela ocorre com a conduta de induzir, instigar ou auxiliar. Agora com a 13.968, independentemente do resultado, ok? Pode haver o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, a pessoa se matar. Pode haver o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio ou à automutilação, a pessoa se lesionar ou não se lesionar. Portanto, antes ele era classificado como crime material, portanto só se consumava, e eu já disse isso anteriormente, se houvesse lesão de natureza grave ou morte. Então, quando a gente recebia lá a notícia de um suicídio, a primeira coisa que a gente fazia era: aguarde-se a vinda do laudo. Então, quando o laudo vinha dizendo houve lesão de natureza grave, você tinha que instaurar o inquérito para apurar se houve induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Se vinha o laudo dizendo que a pessoa veio a óbito imediatamente ou dias depois, você instaurava para apurar o induzimento, instigação ao suicídio. Se vinha lá que a pessoa não morreu e não sofreu lesão corporal alguma ou sofreu lesão leve, o fato era atípico, porque o crime era material. Só se consumava com a morte ou com a lesão grave. A 13.968 de dezembro de 2019 alterou de forma substancial a classificação do artigo 122 do Código Penal. Ele não é mais crime material, e sim crime formal. Portanto, agora ele se consuma independentemente do resultado. Pode ter havido morte, pode ter havido lesão gravíssima, lesão grave, lesão leve ou nem ter ocorrido lesão corporal. O crime está consumado. Basta a conduta de induzir, instigar ou auxiliar, voltando para a morte ou a automutilação com fim de morte. Tentativa, ela também é admitida, tá? Portanto, o crime, a forma consumada nem se discute, a tentativa ela é perfeitamente admitida também no artigo 122, tá? Quando que ela é admitida? Ela é admitida no caso da vítima não tomar conhecimento da instigação, do induzimento ou do auxílio. Difícil na prática isso? Muito difícil, né? Mas vamos imaginar que a pessoa manda uma carta e essa carta foi extraviada, portanto não chegou ao conhecimento da vítima, ou ela manda um e-mail
um WhatsApp e etc. para a vítima, induzindo, instigando ou de alguma forma realizando algum ato de auxílio material, mas não chega ao conhecimento da vítima e ela, vítima, pratica aí o suicídio ou a automutilação. O entendimento é que há também a forma tentada, ela só não se deu por circunstância alheia à vontade do agente. Então, o induzimento, a instigação e o auxílio só não ocorreu por circunstância alheia à vontade do agente. É difícil na prática a gente encontrar uma situação dessa, eu particularmente nunca vi, mas é perfeitamente possível. Então veja, antes também da 13.968, a tentativa não era possível em hipótese alguma, com a alteração agora, transformando em crime formal, ela é perfeitamente possível. Se ocorria a morte antes da 13.968, até dezembro do ano passado, se ocorria a morte ou a lesão grave, o crime estava consumado. Se não ocorria, eu não tinha crime algum. Portanto, ainda que houvesse lesão leve ou que não existisse lesão corporal, o fato era atípico. Agora, não mais, ok? Encerramos por aqui mais esse videozinho, a gente faz mais um tratando aí das qualificadoras e causas de aumento para finalizarmos o 122, ok? Um abraço a todos por enquanto.